Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. Olá, o nosso convidado de hoje foi 2 vezes prefeito da cidade de Osasco, 3 mandatos de deputado federal, ele foi secretário de Esporte e Turismo do Estado de São Paulo, candidato ao governo do Estado com quase 7 milhões de votos. E se você não o conhece, com certeza, a partir de agora você vai ter o prazer em conhecê-lo. Francisco Rossi. Rossi, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Adamastor. Um prazer enorme estar aqui nesse espaço, né, do Diário da Região, do nosso querido amigo Vrede Sanazar. E você que iniciou a sua carreira como brilhante jornalista lá na nova difusora, na antiga, né, difusora Oeste. 1983, agora em junho, completo tempo, 40 anos. Faz tempo. A rádio está no ar há 41 anos. Pois né? Eu entrei em 83. Maravilha. Que bacana. Rossi, você nasceu no interior de São Paulo, teve uma infância bem difícil, praticamente criado pela saudosa Dona Mercedes. Como foi a infância e a adolescência de Francisco Rossi, antes de entrar em Osasco? Na verdade, a minha infância ela foi boa por causa da minha mãe, que ficou viúva, né? Eu perdi meu pai de maneira trágica lá na cidade de Marília. Eu tinha 5 anos, né? Eu nasci no Vale do Paraíba, né? Na cidade de Caçapava, e acabei nascendo por acaso lá em Caçapava, porque meu pai era o responsável pela implantação das agências do antigo Banco do Estado de São Paulo, depois Banespa, né? E ele foi designado para montar a agência de Caçapava. E mudou-se para lá e nascemos lá, eu e a minha irmã, Ana Maria, na cidade de Caçapava. E Altino? O Altino nasceu em Marília. Altino é teu irmão, não. Altino foi vereador em Osasco, saudoso Altino Rossi. Saudades mesmo, saudoso. Então foi uma infância assim, difícil, mas nós nunca passamos assim necessidade, porque, repito, né, minha mãe, Mercedes, ela foi pai e mãe, e ela cantava muito bem, cantava profissionalmente na PRG8 lá de Bauru. Ela tinha uma voz de soprano, ela conseguiu um emprego como uma espécie de zeladora da segunda igreja. Aliás, só havia 2 mesmo, né? Mais importante lá na cidade de Agudos, né? Que chamava-se Capela de Santo Antônio, mas na verdade era uma igreja. E ela era responsável pela limpeza, por manter aquela igreja arrumadinha, e ela cantava nos casamentos lá, e gostava demais daquela música Ave Maria de Gounod. E ela ganhava, né, os cachês, ela fazia doce, enfim, ela realmente foi uma mãe assim extraordinária, e eu estou agora preparando um livro, uma literatura cristã, falando, né, desse relacionamento dos meus irmãos com ela, né? Ela foi muito sofrida e eu acho que vale a pena. É um livro de testemunhos, né, de relacionamento. Pai vai embora precocemente, foi o caso do meu pai, faleceu com 32 anos, né? Tragicamente ele foi assassinado, né? E foi assim, realmente uma infância marcada por coisas boas, graças à minha mãe. Rossi, em criança, o que você fazia para se divertir no interiorzão lá? Olha, eu brincava muito, brincadeira própria de criança, né? Esconde-esconde. Eu me lembro que na cidade de Marília, porque depois meu pai voltou, né, para Marília, eu acabei estudando no Jardim da Infância, né? E os professores eram muito próximos, né, dos alunos. Eu me lembro muito bem, depois, quando meu pai faleceu, minha mãe recebeu
um seguro do banco, né, do meu pai, comprou uma casa em Agudos, no centro da cidade. Ela ficou toda entusiasmada. Puxa, no centro, a rua é calçada, tem iluminação pública, pertinho do jardim. Olha, um preço assim muito bom. Mas na primeira chuva que deu forte, a gente descobriu porque que era baratinho. Toda a chuva forte, a casa ficava inundada, sabe? Era a casa mais prejudicada pela chuva. E aí perdia quase tudo, né? Cama, colchão. E foi, assim, um sofrimento grande para ela, né? Ela se desdobrava. Então, isso também tem a ver com a minha paixão pela política, porque ficava a 50 metros da onde montavam-se os palanques políticos, os políticos do Brasil todo, candidato à presidência, candidato a governador de estado, ao Senado, todos passavam por Agudos, né? E eu não perdi um comício, né? E acabei me encantando depois com o Jânio Quadros. E eu fui até foi quando eu tive o meu primeiro trabalho, né? Naquele tempo você podia trabalhar com menos idade, eu devia ter uns 11, 12 anos, e eu era o responsável e também o locutor do comitê do Jânio Quadros. Era Jânio, Porfírio, Áureo, né? Que era o candidato ao Senado, o Porfírio da Paz era vice. Enfim, eu tenho boas lembranças, mais de Agudos do que de Caçapava, do que de Marília. As lembranças de Marília são lembranças tristes, né? Já havia aquela musiquinha do Jânio? Varre, varre. Já tinha. Varre, varre, vassourinha, né? E eu me apaixonei, né, pelo Jânio. Eu tenho até uma foto quando ele visitou lá Agudos. Eu estava, acho que no primeiro ano ginasial, e eu estou de papagaio de pirata. Até eu não sabia dessa foto. Um dia alguém viu e me mandou essa foto, que eu guardo assim com muito carinho. Você é um homem de rádio, né? E parece que o seu primeiro emprego também foi em rádio. Foi em rádio. Também mais ou menos com essa idade. ZYR50, radiodifusora de Agudos, né? Era uma rádio local e... Ela existe ainda, Rossi? Olha, não existe mais. Ela depois foi, naquela época podia mudar, né, a rádio de uma cidade para outra, ela acabou indo para Bauru. Sim. Né? Mas foi o meu primeiro emprego, eu era registrado num caderno, né? E recebia lá o meu salário, né? Mas isso não deu para aproveitar, porque já não existia mais a rádio para aposentadoria, né? Até poderia se tivesse o documento, porque hoje a criançada não pode mais trabalhar, né? Eu acho isso uma coisa que tinha que ser revista no Estatuto da Criança, sabe? Dar uma oportunidade às crianças para ganhar o seu salário e registro até em carteira. Qual o problema, né? De repente, todos os caminhos apontam para Osasco. Quando é que começa a história do Rossi aqui em Osasco? É um negócio incrível, né? Porque a minha mãe tinha uma irmã casada com um alto funcionário lá do Bradesco, que era gerente de banco, né? O Fernando Botelho Franco. E a minha tia era Águida, né? Paz do Zupo, que depois foi secretário meu de Fazenda aqui em Osasco. Foi meu candidato a deputado estadual, se elegeu, depois voltou a ser deputado. Foi deputado federal com meu apoio, né? Tem história em Osasco? Então, tem uma história aqui em Osasco. E eu acabei tendo um problema na escola onde eu estudava, né? No ginásio, né? Foi no segundo ano do ginasial. Naquele tempo era grupo escolar, 4 anos, depois o ginasial mais 4, e depois científico. O colegial, né? Acho que era o científico. Depois vinha... Tinha também outros cursos, né? Que eu acabei fazendo 1 ano de científico, depois fiz 2 anos de um outro curso, e no segundo ano acabei entrando na faculdade de Direito. Mas eu acabei tendo problema lá em Agudos. Eu não posso dizer que eu fui expulso, né? Eu fui convidado a sair. Né? Foi uma briga que eu tive dentro da escola com a professora, sabe? Ela me agrediu e eu, moleque, naquela oportunidade, ela me deu uma reguada
e eu peguei a régua dela e dei outra nela, né? No braço dela, né? Então, isso aí foi um negócio assim chato, né? Tinha acho que 12 anos, né? E naquele tempo tinha esse negócio de palmatória, estende a mão e dava aquelas pancadas, né? Eu já tenho uma idade que me permite contar essas histórias, né? Então, o que aconteceu? Para onde é que vai o Francisquinho, né? Que eu era chamado pelos professores Francisquinho. Aí a minha mãe falou com a irmã e eles estavam morando na Cidade de Deus. E foi assim que eu vim parar aqui na cidade, que era um longínquo bairro da cidade de São Paulo, um bairro esquecido, né? Que depois se emancipou. E olha o que é a história, né? E o primeiro prefeito foi o irmão do Vrejo, o Irantes Sanazar, que era um orador extraordinário. E eu amava a política já naquela oportunidade, me tornei fã, né, do Irantes Sanazar. Ele tinha um estilo, né? Ele ia nas festas, conversava com todo mundo e já pegava... Anotava tudo. Anotava tudo, nome, endereço, e mandava, né? As cartinhas de aniversário. E quando ele se elegeu assim, estourado, né? Teve uma votação e uma eleição difícil, né? Com candidatos fortes, né? Então foi assim que eu vim parar em Osasco. Estudei ali no antigo GEARTE, né? Ginásio Estadual, né? Antônio Raposo Tavares, que depois acabou sendo CENEARTE, né? Eu peguei o primeiro ano no curso clássico que eu fiz, né? Fiz o primeiro, segundo ano no clássico. No segundo ano eu passei em segundo lugar no exame, né? De seleção lá na faculdade de Direito, e fiz Direito durante um ano, depois não tinha dinheiro para pagar, porque era em São José, era particular, e era em São José dos Campos, e fui colega da Armenuí, que é irmã, lá em São José dos Campos, do Vrejo Sanazar. Que acabou de chegar prestigiando vocês durante a entrevista. Então, mais tarde eu voltei a fazer a faculdade de Direito aqui em Osasco, no segundo ano, né? E aí me elegi ali presidente do diretório acadêmico. Eu fui também presidente da União dos Estudantes. Eu me elegi em 1963, né? Presidente. Depois, com o governo militar, extinguiu, né, as uniões de estudantes estadual, a UNE, todas foram extintas, né? E eu entrei mas fiquei assim fichado como líder estudantil, tive alguns problemas, né? Você teve problema com a ditadura? Você levou algumas borrachadas? Eu nunca apanhei. Mas eu assim... Mas correu da polícia? Eu nunca corri também, sabe? Nunca corri, mas eles, de repente, eles pegavam você na rua e levavam para a delegacia, onde é hoje a delegacia central, era ali a sede da Força Pública, né? Então eu fui parar ali 3 vezes, passei um... Olha, dá licença, mas olha, para você, quem conheceu o Rossi, como eu conheci nos anos 80, começo dos anos 80, o homem era pavio curto, ele não era de muita conversa, não, ele explodia. Hoje ele é um homem super calmo, mas você era uma pessoa muito... você esquentava rapidinho com qualquer situação. Eu não sei até como é que eu dei certo na política, né? Porque... Você sabia falar não. Eu era uma pessoa muito revoltada com a morte do meu pai, a maneira como aconteceu, né? Eu vi meu pai, né, morrendo na Santa Casa lá de Misericórdia. E depois eu fui sabendo aos poucos da história, né? Então eu detestava militar, né? Porque ele foi morto por um militar, né, da Força Pública. Então hoje eu vejo, né, que a gente se equivoca em relação a muitas coisas durante a vida da gente, né? E uma das coisas que eu acho que a gente não deve cultivar é raiva de quem quer que seja, né? Você tinha um dom.
Você sabia falar não. Quando a pessoa te pedia, por exemplo, uma casa, ou te pedia uma coisa impossível, você não falava, vem chegar o secretário, alguém para anotar. Você já dizia na lata. Não tem condições. Eu acho que a pessoa, isso falta hoje em dia, a pessoa saber falar não, né? Então, a pessoa que não sabe falar não gera uma falsa expectativa na pessoa que está pleiteando alguma coisa, né? Então, eu tomei essa decisão de quando não desse para falar assim, você tinha que ser franco, olha, isso aí que você está pedindo não dá, né? A pessoa ficava talvez bronqueada ali no primeiro momento, mas depois acabava, eu acho, né, que acabava entendendo, né? Sim. Agora, líder estudantil, boa pinta. O que você fazia para se divertir aqui em Osasco? Tinha o clube tinha o clube Floresta, né? Eu gostava muito de dançar. Eu dançava muito, ia dançar no Floresta. E tinha o clube atlético lá, Presidente Altino. Então, Reduto do Vreje. E havia, né? Tinha o clube do Bradesco, onde eu morava, né? Depois eu saí da casa dos meus tios e fui morar num conjunto de solteiros. E fiquei ali alguns anos e foram momentos bons, né? Eu me lembro das músicas que a gente dançava, que a gente cantava, né? Eu gostava muito de cantar. Tinha muito daquelas excursões de grupos que cantavam, se apresentavam naquela época na Cidade de Deus, e a gente ia pelos interiores afora, aquele pessoal participando, né, da Igreja Imaculada, que tinha Ricardo Dias, aquele povo todo. Você participava? Eu participava. Era da comunidade CJC, Comunidade da Juventude Católica, né? Eu, a minha esposa, né? Nós éramos assim, nós participávamos, né, daquele movimento que havia na Igreja Imaculada Conceição, Igreja Católica, né? Lá no quilômetro 18. Foi um momento bom também, viu? Muito bom. Foi essa época que você estreou no jornal Municípios em Marchas, que o Vreje fundou em 1969? Municípios em Marcha, eu acho que foi um 62. É porque a sua coluna era estudantil, né? 69. A sua coluna era estudantil. Coluna estudantil, né? E o Vreje me abriu espaço no Municípios em Marcha. E eu ia às escolas, fazia cobertura das feiras de ciências. Depois eu mandava os jornais para as pessoas. Eu citava assim várias pessoas e mandava os jornais na casa das pessoas. Levava, né? Agora, eu fiz uma pesquisa em Osasco com a velha guarda do futebol. Será ruim de bola pra caramba. Jogava mal pra caramba. Eu gostava, né, de jogar, mas perna de pau mesmo. Realmente não era a minha praia, viu? Mas tem uma história que pouca gente sabe. Quem me contou foi o seu primo, Zupo. Segundo ele, em batalha de força, você era imbatível no braço de ferro. Eu acabei... Não, isso era uma lenda, porque eu acabei participando. Eu gostava muito de fazer ginástica, né? E, tinha um método antigo chamado método Charles Atlas, né? Então não requer equipamento para você. Você faz, técnica. Por exemplo, aqui no bíceps, você faz isso aqui, ó, e vai se exercitando e tal. Eu fazia muito isso. Mas você disputou um torneio. E aí alguém falou, tem um torneio aí da Gazeta Esportiva, vai lá que é braço de ferro. Aqui, lá na Cidade de Deus, a pessoa do meu porte físico, ninguém ganhava. Eu acabei sendo vice-campeão de braço de ferro numa categoria lá desse campeonato. Ganhei uma medalha. Tem até hoje, eu guardo essas coisas com carinho, sabe? Sua popularidade começou mesmo dentro do movimento estudantil. Começou ali, né? Começou ali na UEO, depois. Antes eu já tinha participado de um movimento quando eu fui estudar no centro de São Paulo, no Escola Técnica de Comércio Frederico Ozanam. Eu sou contador, me formei lá, né? E ali havia um movimento efervescente no meio estudantil, e eu comecei a participar mesmo ali na política estudantil, no centro de São Paulo. Era na Praça Franklin Roosevelt,
o Frederico Zanan era do lado do Rio Branco, era um colégio alemão, e na Praça Roosevelt era onde aconteciam os comícios gigantescos em São Paulo, para a presidência da República. Não tinha marginal, não tinha essas obras, né, que hoje nós temos em São Paulo. Usava o Papa-Fila. Era o Papa-Fila que levava a gente para o centro de São Paulo. E ali, o dia de comício, eu enforcava mesmo a aula e ia ver os comícios, né? Então, você acompanhava aqueles políticos extraordinários da época, né? Então, é uma paixão, né, que nasceu lá na cidade de Agudos, há muitos anos, e, de repente, eu vi que eu pus na cabeça que eu teria que ser um dia prefeito de Osasco, né? E deu certo, né? Como você conheceu a Ana Maria, hoje no segundo mandato consecutivo de vice-prefeita? Ela fazia um curso de corte e costura ali onde era um antigo Cine Glamour. Tinha uma parte na frente do cinema. Começo do João Batista? No começo, né? Tinha salas ali, tinha alguns estabelecimentos comerciais, e em cima tinha lá um curso, acho que do SESI, se eu não me engano, e ela fazia um curso de corte e costura, né? Foi, acho que num dia 8 de setembro, né? Um dia depois do feriado, né? Aí fui lá. Tinha tinha um moço também que tinha um apelido de Pinguim, mas não era o José Antônio Antioli, era um outro. E nós estávamos ali conversando e eu vi passar a Ana. Saiu o pessoal da escola de Até então nem um oi, nem conhecia. Não conhecia, não sabia quem era, né? Ela passou, eu achei ela linda, né? Linda, e a amiguinha dela também bonitinha. Eu falei para esse amigo meu, falei, vamos atrás aí, vamos ver onde é que elas vão, né? Aí ela foi na Antônio Agu, pegou lá o ônibus que ia lá para o quilômetro 18, que você embarcou junto? Né? Aí eu entrei, daí pedi licença para a coleguinha, falei, você não podia sentar ali que eu queria conversar um pouco. Foi assim, comecei a conversar com a Ana Maria, levei até a porta da casa, ela apavorada, se meu pai vê, ele me mata. Ele era muito bravo, né? E foi assim que começou o namoro, que resultou no casamento, e nós vamos comemorar agora, em maio, dia 26 de maio, 55 anos de casado. Ela contou essa história para mim. Ela contou que você entrou no ônibus e pediu para a colega, né? Quer trocar de lugar. Não, né? Ela não deu muita bola, não, sabe? Aí marquei um encontro com ela, ela não foi. Aí eu soube que ela ia lá na CJC mesmo. Falei, escuta. Aí eu comecei a frequentar a CJC, que ela frequentava, né? O Inácio Gurgel, que comandava tudo aquilo ali. Ele era muito conhecido dentro da igreja, né? Ele era diácono da Igreja Católica. E aí eu falei, escuta, a Ana Maria não veio? Não, ela está na casa da Nicinha, que era uma amiga. Elas trabalhavam juntas no Granada, ela era operária, né, na fábrica de fósforos Granada. Falou, tá ali, ela mora ali, deram mais ou menos onde ela morava, era pertinho da igreja, eu fui lá. Então, aí aquele dia eu fui novamente acompanhá-la até a casa e começou aí o namoro. Até hoje é a sua namorada até hoje. Olha, o casamento passou assim por sérios solavancos, né? E isso faz parte de um testemunho, eu sou evangélico, né? E quando eu falo de casamento, eu lembro esses episódios, né, difíceis que nós atravessamos, mas eu posso garantir que hoje a minha convivência marido-mulher com ela é muito melhor do que no tempo de namoro, noivado e até de lua de mel. A gente vive assim, a gente se entende maravilhosamente bem, né? E essas histórias que contam aí de pessoas de terceira idade não namorar, isso é tudo lenda, né? Lenda. Porque é muito bom. Olha, você está ouvindo essa musiquinha aí? Essa música?
Valsinha para Ana Maria. Como é que você compôs essa música, Rossi? Você teve um pouquinho de aula de piano e tal. Eu estudei piano. Mas então, essa música não tem letra, Rossi. Não tem, é só música. É o que você está ouvindo aí, ó. Valsinha para Ana Maria. Você compôs quando? Nos anos 70? Faz tempo, viu, que eu compus para... Assim, era uma música que eu queria que tocasse nas minhas bodas de prata, né? Então deve ter sido final da década de 70. E quando nós completamos 25 anos de casado, nós dançamos essa valsa e tal. E hoje eu realmente não faço mais. Eu gostava muito de música, compunha bastante música, mesmo eu acabei gravando um CD com algumas músicas de minha autoria, versão que eu fiz também, né? Agora, no campo musical, Rossi, você vendeu milhões de discos, disco de ouro, com o selo de uma gravadora importante, e a gente destaca aqui um clássico gospel. Tá ouvindo aí? Segura na Mão de Deus. Não chegou a milhões não, mas esse Segura na Mão de Deus vendeu 500 mil cópias. Também era muito baratinho, né? A RCA Victor, que eu gravei pela RCA Victor, já como prefeito, estava no meu primeiro mandato, estourou no Brasil todo, né? Eles tinham um trabalho muito bom nas rádios e tal, e acabei ganhando um disco de ouro que eu guardo com carinho, mas durante muitos anos, o pessoal achava que eu era o autor da música, né? Tá aqui o autor e tal. E eu achei muito vaidoso, né? Ficava quieto? Eu ficava quieto. Bom, fica, né? Então eu não desmentia. Mas eu não fui o autor. É uma música americana, né? A letra era disputada por 2 pastores na cidade do Rio de Janeiro. E a RCA Victor pesquisou, não chegaram à conclusão de quem era a letra e ficou como autor desconhecido, né? Tanto a música como a letra. Mas a música seguramente nasceu, se eu não me engano, na Igreja Batista norte-americana. E o Roberto Carlos, nessa época, estava no auge. Tem umas fotos dele na sua casa, inclusive, parece. Não. Nós fomos a um show e ele nos recebeu no camarim dele, né? Estava com aquela primeira esposa. Com a Nice e tal, né? Mas muitos artistas depois acabaram visitando a gente, em casa mesmo, né? O Manuel de Nóbrega, que era a Praça Nossa, né? O pai do Carlos Alberto, né? E a gente... É uma coisa interessante, quando você está no poder, você passa a conhecer muita gente, né? Você ousou em bater na porta da esperança do Silvio Santos. O que você foi fazer lá? Na época, o Silvio Santos me convidou, porque a sede do SBT é em Osasco, né? Já era naquela época. E ele precisava de asfalto ali, acesso ao SBT, era só terra, né? E na época, eu fiz o asfalto lá e, de repente, ele ficou agradecido, né? E me convidava para os programas, Cidade contra Cidade, disputa de casais. E um dia ele falou: você não quer ir lá na Porta da Esperança, não? E eu estava conversando com a antiga Viação Autonomistas para financiar aquele conjunto lá no Rochidale de apartamentos pequeno, né? Se eles fariam uma doação. Ele falou: não tem alguma coisa que você queira divulgar, tal? Aí eu me lembrei disso. Aí a produção dele armou aquele programa, o pessoal da Autonomistas fazendo a doação, né? E com a propaganda, eles doaram um X, houve muitas doações, eu criei um fundo, né? E nós construímos, inauguramos, era Conjunto Ulisses Guimarães, né? Até hoje lá no Rochidale. Então, você está lembrando de fatos assim interessantes. Aliás, foi notícia no Diário de Osasco, na época Diário de Osasco. Olha aí, foi manchete.
Rossi na Porta da Esperança. Ô Rossi, quem foi? Quem o incentivou a entrar na política e como foi a sua primeira campanha de prefeito? Eu sei que você não tinha nem material chamado Santinhos. Eu sou muito grato ao Adhemar de Barros Filho. Eu era da Arena, eu tentei entrar no MDB, até o José Liberati, grande prefeito de Osasco, querido prefeito, ele me convidou para ser diretor de educação de Osasco. Mas aí o Pelé do PMDB não seria o Bassu? Não, mas o convite foi... Quem me levou ao gabinete do José Liberati foi o Alfredo Tomás, que era presidente da Câmara. Né? E eles me prestigiavam muito, o Alfredo Tomás, o Clóvis Carrilho de Freitas, o Marino Cafundó, né? Aí o deles fala, você não quer conhecer lá o prefeito? Vamos lá, tal. Eu fui, e para minha surpresa, o Liberati me convidou para ser diretor da educação. Eu falei, olha, eu era arrogante, infelizmente eu passei por essa fase de ser arrogante. Falei, olha, se o senhor me der a secretaria da educação, eu topo. Ele falou, não, mas aí o cargo que eu tenho é diretor. Eu falei, não, muito obrigado, tal. E eu tentei entrar no MDB e não consegui, porque já tinha um Antiório, José Antônio Antiório, que é um querido amigo até hoje, que era um líder estudantil. O Alfredo Tomás ia ser candidato também, e o Achoto Sanazar, que era o campeão de votos aqui em Osasco, que estavam na Arena, né? O Alfredo Tomás no MDB. E não tinha lugar para mim lá, porque tinha o Guaçu, que era a grande estrela, né? E ele lançaria o Antiório como candidato líder dos estudantes e o Alfredo Tomás, presidente da Câmara, que também era muito bem votado, né? E na Arena nós tínhamos tinha o Achoto Sanazar, Marino Pedro Nicoletti, e tinha o Enio Krupp, que seria o terceiro candidato do MDB. Aí houve a convenção do partido, eu montei uma chapa que foi a mais votada, né? E eu tinha os votos suficientes para garantir uma legenda, né, para mim, como candidato a prefeito. Aí quiseram fazer uma intervenção no partido, eu procurei o Laudo Natel numa festa, eu entrei e falei, olha, está acontecendo isso lá em Osasco. Eu não conhecia o Laudo, eu entrei de furão mesmo, numa festa, uma festa chique em São Paulo, eu consegui entrar e fui direto lá com o Laudo Natel e contei rapidinho a história, né? Que eles queriam fazer intervenção no partido para que eu não fosse candidato, que sim o Enio Krupp, né? E aí ele conversou com um presidente nacional, que era o Filinto Miller, que era o presidente da Arena. E na época o Laudo Natel, ele me contou depois, porque eu recebi um telefonema do Filinto Miller, né? Falou, olha, o Laudo me contou que está vendo aí, fica tranquilo que não vai haver nenhuma interferência da Nacional no partido aí em Osasco. E o Salvador Giulianelli era o presidente estadual. Enfim, eu acabei sendo o candidato na terceira sublegenda, né? Eu tinha direito à primeira, mas eu acabei aceitando um acordo para ocupar a terceira sublegenda, que era menos expressiva, né? E fui crescendo. Eu trabalhava já com pesquisa naquela época, eu era fascinado por pesquisa de opinião pública. Organizamos um grupo para fazer pesquisa, e 15 dias antes da eleição, eu vi que eu já era o prefeito eleito, sabe? Mas o Achoto Sanazar, que você rotulou agora como, à época, campeão de votos, foi decisivo também a participação dele. Eu ganhei a eleição porque, na soma da legenda, eu fui o mais votado. O Guaçu teve 10 mil votos a mais do que eu, mas os candidatos dele não foram bem, né? Nem o Antiório na época e o Alfredo Tomás.
Na soma, o nosso partido acabou tendo 10 mil votos a mais do que a soma dos três. E eu, como o mais votado, ganhei assim. Então, eu sou eternamente grato ao Wachotti e também ao Marino. Mas é aquilo que eu falei, sabe? Eu fiquei deslumbrado com o poder e tal, e eu não reconheci como deveria a importância dos dois na minha vitória, né? Me tornei amigo depois do Wachotti, acabou sendo até secretário brilhante, secretário de promoção social de Osasco, na minha gestão. E o Marino, eu só me tornei amigo depois, quando ele adoeceu, eu visitei, né? E nos tornamos amigos depois. Mas hoje eu realmente vejo que eu andei muito mal no reconhecimento de pessoas que me ajudaram, sabe? Você chegou a morar na mansão dos prefeitos? Não. Conta essa história aí, Rossi. Osasco tinha a chamada mansão dos prefeitos, que era um negócio assim, que eu não me conformava de ter um negócio desse no Brasil, né? E quando eu ganhei a eleição, houve uma pressão para que eu fosse morar lá com a minha família. E eu não fui, continuei morando na minha casa, né? Uma casa bem modesta lá no quilômetro 18, fiquei os 4 anos lá e transformei a mansão numa escola para crianças especiais, né? E foi um sucesso, a escola foi uma maravilha, né? Até hoje é um lugar muito bonito, com um lago, e naquele tempo tinha cisnes no lago. Sim. Mas era uma mordomia. Hoje é o Parque Chico Mendes, né? Que eu dei esse nome lá, Parque Chico Mendes. Eu não conto para ele, não. Não conto, prometo. Mas quando você foi prefeito, primeiro mandato, o Reis era vereador. E ele era chato ficar no teu pé, batendo na porta, pedindo coisa. Ele era combativo, né? Era muito combativo, foi um brilhante vereador. Eu perguntei se ele era chato. Bota chato nisso. Né? Mas você vê, né? Mas a partir dos desentendimentos, né? É que a gente chega a uma amizade verdadeira. Hoje eu tenho o Regi como um irmãozão, né? E qual a leitura que você faria do trabalho dele? Ele conta uma história que você teve participação, aquela entrada ali em Presidente Altino para Castelo Branco. O Regi, ele me alertou, escuta, é fácil arrumar uma saída lá para Castelo Branco, lá em Altino, onde ele morava, né? E me levou lá, né? Aí nós convidamos o secretário dos transportes, Maluf. que era o Paulo Salim Maluf, para vir visitar Osasco. E nessa visita nós levamos o Vrege, né, capitaneou tudo, nós levamos o Maluf lá e explicamos, olha, a saída para Castelo é simples. Até hoje. E nós não temos tal. Na hora o Maluf falou, ó, avisa aí que está dada, né? Passa a carta que essa é sua. Que essa é sua. E nós fizemos o pedido e rapidinho ele liberou a verba, que era secretário, e até hoje é a saída que tem. Saída. Importantíssima. Né? Importantíssima. E daí você foi eleito deputado federal e retomou e depois voltou para o segundo mandato de prefeito. Você considera o viaduto metálico, que à época a oposição dizia que ia do nada para lugar nenhum, como a marca mais importante do seu governo? Não, hoje eu vejo que o povo valorizou mais o viaduto do que eu próprio, né? Tinha lá um projeto com 16 colunas de concreto, né, para fazer o viaduto ali naquele lugar. Ia ser um trambolho, né? E aí eu fiz uma viagem para Barcelona e até hoje tem lá um viaduto parecidíssimo com o nosso. Só que é 1/3, né, do tamanho desse viaduto nosso. E nós tinha um empreiteiro que prestava serviços aqui, no tempo mesmo do MDB aqui, se tornou meu amigo, e eu falei, olha, eu fui lá para Barcelona e tirei fotografias desse viaduto,
E esse moço, me foge o nome agora, ele morava em Minas. Ele falou, olha, eu sou amigo lá do pessoal da Usiminas, da Usimec, que era uma subsidiária da Usiminas, né? Então, ele me levou lá um dia, eu levei as fotos para o pessoal e eles fizeram um projeto, usaram para fazer os cálculos do viaduto, usaram um supercomputador que tinha na Holanda, né? Até contaram uma história desse supercomputador. Isso tudo com recursos próprios? Tudo com recurso próprio. Não tinha verbas como tem hoje, né? Para tudo, tem verba estadual para habitação, para tudo, para recap de rua. Naquela época era só o orçamento. Mas já no meu primeiro mandato, o Breja há de se lembrar, Osasco já naquela época arrecadava mais que uns 4 ou 5 estados brasileiros, né? Então Osasco sempre foi uma potência, né? Então fala-se, o marketing hoje tenta dar o crédito dessa situação privilegiada de Osasco a esse ou aquele prefeito. Na verdade, é um trabalho, eu diria que Osasco deu sorte, deu muita sorte, graças a Deus, com os primeiros prefeitos de Osasco. Eu creio. O Irante, que montou preparou a prefeitura o do nada, né? Depois o próprio Marino ocupou a prefeitura, eu fui o 5º prefeito. Veio o Guaçu, o Liberati e eu fui o 5º. Né? Ô Rossi, vamos falar da nova difusora? Vamos, ela começou com Rádio Difusora Oeste, né, nos anos 80. Como é que nasceu a Rádio Nova? Como é que você conseguiu a concessão? Bom, eu fui para Brasília no meu primeiro mandato e me elegi deputado federal, né? E é aquilo que eu falei, eu gosto de fazer esse meia-culpa, porque, de fato, eu era muito arrogante, muito metido, sabe? Porque eu não era cristão, sabe? Eu achava que era, mas não era. Acabei de dizer, isso é pavio curto. Pois é. Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz, né, naquela época. Por isso que eu não entendo como é que eu dei certo como político, né? Mas eu fui para Brasília querendo ser... Eu quis ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E comecei a brigar lá dentro. E a primeira briga que eu tive foi com o líder do governo da Arena, né? Lá, pleiteando a presidência, né? E o Candido Sampaio, eu me tornei muito amigo dele, sabe? Do Candido Sampaio, que era o líder do governo na Câmara, né? E ele gostou do meu estilo, nos tornamos amigos. E ele falou, olha, Rossi, presidência da comissão não dá, mas eu vou brigar para você ser o primeiro vice-presidente. Tudo bem, topei, né? O presidente da comissão eleito foi o Djalma Marinho, que estava com 82, 83 anos e estava muito enfermo. Então ele ia poucas vezes presidir, ele estava sempre com problema de saúde, e o presidente era eu, né? Eu estava lá. E aí a Comissão de Constituição e Justiça é a mais importante da Câmara Federal, tanto até hoje, tanto no Senado também, né? Um dia toco o telefone, eu lá eu dava expediente lá na comissão, né? Tinha o meu gabinete lá. Olha, o presidente Figueiredo quer falar com você. Eu achei que era, eu estava novo ali, eu achei que era trote, né? Falei, vocês estão com brincadeira. Não, é o presidente, sim, tal. E era mesmo, o presidente. E ele tinha um interesse numa mensagem que ele estava mandando para a Câmara e queria conversar comigo, né? E eu fui lá, ao Palácio do Planalto, conheci o Figueiredo nesse dia. Eu não me lembro nem qual era a mensagem dele. E eu trabalhei para que fosse aprovado, não teve problema nenhum. E nos tornamos amigos, né? Um dia ele falou, olha, eu quero te apresentar
também o ministro da Justiça, né? E me marcou uma audiência com o Petrônio Portela. Eu fui conhecer o Petrônio Portela, era uma pessoa fascinante, né? Nos tornamos amigos, eu até fiz uma exposição do Valdomiro de Deus lá, nessa época, e o patrono da comissão foi o Petrônio Portela. E um dia o Petrônio Portela perguntou: escuta, você lá em Osasco, o que você acha que a gente pode fazer para você lá em Osasco? Eu falei: vamos fazer para a cidade, né? De fato, eles fizeram muita coisa para Osasco naquela época. Ele falou: escuta, você não gosta de rádio? Eu falei: eu adoro rádio. Você não quer ter uma rádio? Eu falei: claro que eu quero, né? Aí o Petrônio falou: olha, lá nós temos a possibilidade de te dar uma FM com muita potência, e para Osasco, como tem muita rádio AM lá em São Paulo, tem uma pequena de 1000 watts em AM. Eu não tinha visão dessa coisa de... Tanto que os rádios nem todos tinham a FM. Ninguém queria FM. É só música. É. E eu aceitei a AM, né? Com 1000 watts. Né? E se eu tivesse aceito a FM, hoje a rádio seria a campeã, né? Mas, graças a Deus, hoje há um ano ela se tornou FM e vai ser a primeira aqui, se Deus quiser, aqui na Grande São Paulo. E olha só, ouça aí, a primeira vinheta da rádio, não tinha nem nome, era Rádio de Osasco, não tinha nome ainda. A gente estava decidindo qual nome fantasia que a gente ia adotar, né? Essa é a vinheta. Vocês estão em sintonia com a Radiodifusora de Osasco, 1540 kHz, operando em caráter experimental com potência de 1000 watts. Ô Rossi, a plataforma dos 1540 AM continua no ar? Não. Agora é só a FM mesmo? Só FM 79.9 no DAIO estendido. Então ainda... nós estamos naquele processo de migração de AM para FM, deve levar ainda 1 ano e meio, 2, para que o povo adquira os receptores novos, né? Porque só pega nos receptores novos. Mas você já acha esses rádios aí chineses, digitais também estão sendo fabricados. Né? Pela internet também, bem fácil. Né? E hoje, por exemplo, a rádio está na multiplataforma da internet. Trabalhamos com imagem, é outra rádio que está virando TV, né? No mundo inteiro. Ô, Rossi, o seu programa diário? Eu me afastei um pouco por problemas assim... Está mais na direção? Eu fiquei mais na direção. Está na Lúcia lá, está mas eu estou voltando a fazer programa no próximo dia 14. Vai voltar, né? o Mesa Redonda? Mesa Redonda, eu volto. O Mesa Redonda, o programa continua com o meu nome. O Francisco Rossi e você. Ô Rossi, tem algumas fotos aí que eu gostaria que você comentasse. Por favor. Essa foto foi quando o Jânio Quadros visitou a nossa emissora. Ele saiu de lá, foi para a minha residência e ele estava como pré-candidato a prefeito de São Paulo e acabou ganhando. Essa aí é o Clube Atlético Floresta, com um programa de auditório que a Rádio Nova, a Difusora Oeste tinha, né? Que era brilhantado pelo Heitor Sinegalha e o Nélio Vanderlei Próspero, e eu dava minhas palhinhas também no programa dele. Ele lotava, viu? A gente tinha esse programa semanal lá no Floresta. Essa é a visita, né, do nosso querido Paulo Maluf, que hoje está bastante enfermo também, se locomove em cadeira de rodas, mas a cabeça... É o Mota à direita? É o Mota. Esse aqui é o Nelson da Vanguarda, que era um outro jornal que tinha aqui. E aqui essa aqui... Olha aí o professor da Juco, o professor Daniel. O professor Daniel,
A dona Ana Leite. Ana Leite. Ana Leite. Era colunista. A Ana Leite tinha um livro, ela sempre falava de uma lagartixa, ela conversava com uma lagartixa. Era poetisa. Eu fui citado 2 vezes nos livros. Tem vários livros editados. Né? Eu tive orgulho de estar lá. Daniel também, né? Aqui é as torres nossas. Existem ainda? Não, não tem mais. Hoje está sendo levantado lá um empreendimento, 7 torres, né? Ah, tá. E nós fizemos uma parceria com a consultora e a pessoa que tem muito a ver com essa parceria é o Breje, que é amigo do Pedro Seferian. Pedro Seferian, grande Dante Pedro Seferian, fantástico. Que é o dono da Ampris, né? Esse aqui é o garotinho. Esse aqui é o Breje Sanazar, né? Breje Sanazar. No fundo. O garotinho também lá na rádio, né? Nos visitou. Ele era pré-candidato à presidência da República. Esse é o transmissor Harris, que eles costumavam dizer que era os Rolls Royce dos transmissores. Esse era o gerador que nós tínhamos lá, movido a óleo, né? Esse é o dia que chegou o equipamento, vários caminhões, né? Trazendo todo o equipamento que nós importamos dos Estados Unidos. Aqui o querido Ademar de Barros, né? Ademar de Barros, filho, foi um amigão do peito que eu tive. Essa é a casa que nós compramos, onde um terreno, a Diogo Antônio Feijó, e é onde é a sede da rádio. Então, são 1.000 metros quadrados que nós temos ali. Isso aqui é o Rubens Furlan. Rubens Furlan, um fenômeno político, hein? Sim. É a 6ª vez prefeito eleito lá em Barueri, fazendo uma administração fantástica. E eu acho que esse é um moço que poderia ser candidato ao governo do Estado com muita possibilidade de ganhar. Muito querido, muito competente, né? Verdade. Olha aí. Olha ele aí. O nosso Ayrton Santiago e o Lula, quando foi candidato a governador, também visitando a rádio, né, sendo entrevistado. Esse dia ele ficou umas 2 horas lá dentro da rádio, e muito comunicativo. Aqui é o Palocci, o João Paulo, né? E também visitaram lá a rádio. Então aqui é a Vanderleia, cantora, o Yamato, a Ana Paula, menina. Esse moço era... Esse dia eu entrevistei a Vanderleia. E a minha esposa, Ana Maria, como era linda, né? E a Vanderleia estava lá. Isso era lá embaixo. Sim. Depois veio a Lília, lembra? Você trouxe a Lília do Lênin e Lilian. Tudo que é artista, a minha mãe também estava aí. O Marcos, que também era sócio nosso lá na rádio. Esse é o Godoy? É, Marcos Godoy. Marcos Godoy. Esse é o dia que nós inauguramos, 28 de janeiro, oficialmente a rádio, né? Mas ela entrou experimentalmente em dezembro. O Ciro Gomes, né? Marquete e o Aimoré de Melo Dias, um querido amigo. Foi seu secretário jurídico. Jurídico, grande homem. Olha o Rubens de Castro. Rubens de Castro, também visitando a rádio. O Laudo visitou a emissora nossa várias vezes. Ele era um pequeno grande homem, viu? Uma pessoa extraordinária, que ajudou muito Osasco. E era funcionário, né, do Bradesco. E eu conheci como office boy. Eu era office boy dele, do Amador Aguiar. E o Rubens de Castro aí começou com você também, né? Na rádio. Depois trabalhou na Guarda. Faz tempo que eu não o vejo. É uma pessoa muito querida nossa. Aqui também lá em cima, né? Com o Altino, minha mãe, várias pessoas aí, que algumas já um evento também, aí do rádio, né? Exato. Esse aqui é o padre, me foge o nome dele também, quando, no dia da inauguração oficial, ele foi dar a bênção lá na rádio. Né? O Jesus ali, mano, o Rossi. Olha o Jesus, olha o tamanho do gravador. Isso era moderno na época, viu, Rossi? É verdade. Era modernidade. Aqui, então, olha o Achote aqui, lá na rádio.
Márcio Lopes, estou vendo o Ayrton Santiago. Cordeiro Júnior, Márcio Lopes, Tá o Ayrton Tá o Santiago. Nelson lá de óculos também, ali à esquerda. Aqui o Nelson. O Nelson da Vanguarda, perto do Cordeiro, né? Que foto essa, Tony hein? Gomide. Tony Gomide. Tony Gomide, é. O Heitor. O Heitor Senegali, que é brilhante Heitor, né? Brilhante. Adivinha de quem é esse quadro? Aí, ó, uma das pérolas de Francisco Rossi. É dele. Rossi desenhou em 1955. E olha esse outro aqui, ó, Jesus sorrindo, né? Esse quadro já pintado a óleo, que o Rossi pintou início dos anos 1960. A nota destoante é que o Rossi doou esse quadro, após a exposição, lá para o Museu de Osasco. O detalhe é que meteram a mão nesse quadro aí. Roubaram o quadro. Simplesmente sumiu. Ninguém sabe. Ninguém viu. Identificação. ZYK723, Rádio Difusora Oeste Limitada, 1540 kHz, 1000 watts de potência. Uma emissora com objetivo primordial de servir a coletividade de Osasco e toda a região metropolitana. Difusora Oeste, uma empresa com a marca da administração Francisco Rossi. Rossi, eu vou fechar esse bloco da saudade mexendo muito com as suas emoções. Por quê? Porque faz parte de uma história que pouca gente sabe. E ela foi contada por seu irmão, Altino Rossi, na ocasião em que ele foi homenageado com a maior honraria da Câmara, título de cidadão osasquense, você estava lá, e que é de autoria do então vereador Dino. Isso 3 anos antes do Altino falecer em maio de 2017, após a acirrada luta contra um câncer. Trata-se de um registro importante que deve ser preservado, levado às novas gerações, portanto, vamos reviver juntos a sessão solene de 2014. E para apresentar seu irmão, eis aí outra saudade, Dona Mercedes Rossi. Isso é história. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar a Deus, e agradecer as pessoas que aqui vieram. Eu estou feliz, o coração está batendo forte, o Altino merece. Vindo para Osasco, quer dizer, vindo para São Paulo, que o bairro era Osasco era bairro, nós tivemos a oportunidade de assistirmos a vitória de um dos maiores oradores de todos os tempos, eu acredito que o Francisco também concorde comigo, que foi o doutor Irante Salazar. E foi nesse ínterim que, um pouco depois da fundação da vitória do Irante Salazar, o Francisco fundou uma entidade chamada UMO. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. A UMO tinha como finalidade ajudar todos os estudantes pobres de Osasco, porque não tinha essas lanchonetes que tem hoje, não. Era uma sopa rala que muitos estudantes caíam desmaiados em plena aula, porque não tinham o que comer. Que assim que o Irante ganhou a eleição, pouco depois, né, o Francisco, conversando com o Irante, conseguiu que uma sala da antiga prefeitura, que ficava no final da Primitiva Bianco, fosse cedida para funcionar a UMO. No primeiro aniversário de Osasco, o Irante não tinha onde comemorar. Eu tomei a frente de trazer, pela primeira vez na história de Osasco, um coral protestante, naquele tempo a gente falava protestantes, hoje é evangélico, né? Para cantar dentro de um patrimônio histórico. Nesta audição do primeiro ano, o Irante, para chamar a gente pelo nome, era uma memória que vou te contar. Ele falou: Altino, você conhece esse jovem que está aqui regendo aqui? Eu falei: conheço, chama-se Jonas Christensen, e é lá de Presidente Altino, da sua terra, Irante.
do meu bairro, da minha terra, como eles falavam, né? Eu quero ele agora. E quando ele falava agora, não era depois, não, era agora mesmo. Quem fundou o primeiro coral municipal, que é diferente do coral de funcionários, foi o Irã de Salazar. A semente do grande conservatório musical que nós temos hoje. O conservatório nunca parou. O coral parou algumas vezes, o conservatório continuou. O Marino Nicoletti, que assumiu, falou: Altino, uma das coisas que eu mais gostava, se existia uma coisa que eu gostava, que o Irante realmente deu força, é o coral. Ajuda a fundar o segundo coral. A Vera Kornechuk está lá, indicada pelo Jonas. Só tem 8 cantores. Vai lá, traz os seus cantores aí. E fundamos o melhor coral do estado de São Paulo. Podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. O meu diretor está me cutucando aí. Como você gostaria de encerrar a entrevista, Rossi? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que seria importante? Por favor. Eu acho que eu gosto de falar de Jesus Cristo. Hoje faz 30... É o nosso melhor amigo, né, Rossi? Faz 30 anos que eu conheci Jesus vivo, né? Eu vivi uma experiência com Jesus vivo. Isso mudou muito a minha vida, né? Muito, né? Foi numa época que eu estava assim, me separando, né, da Ana Maria, né, minha esposa, e eu vivi essa experiência, né, com Jesus. Isso mudou a minha vida, o rumo da minha vida, né? Então hoje eu acho política muito legal, adoro rádio, acho até que hoje eu gosto muito mais de rádio do que de política. Mas o que eu gosto mesmo é de fazer preleções. Hoje eu sou preletor de uma associação chamada Adonep, né? Eu já viajei a América do Sul inteira, já fui repetir vários países, né? Estive na Venezuela no tempo do Hugo Chávez, eu fui lá para fazer 12 palestras, acabei fazendo 3, houve uma tempestade horrorosa lá e eu não consegui fazer. Foi uma experiência que eu relato no meu livro, Sem Saída, né? E já a América Central inteirinha, né? Estados Unidos, Europa, África, eu já fui para todos esses lugares. Então eu estou já há 29 anos fazendo, eu me tornei preletor dessa associação que está no mundo todo, né? Então, o que eu falo? Eu conto a minha história, né? História da humanidade é antes e depois de Jesus Cristo, né? Mas a história que interessa é a nossa, né? E a história nossa pode ser dividida entre antes e depois de Jesus Cristo, né? Então você começa a ver o quanto você errou lá atrás, né? Quanto eu não me considero que eu fui um bom pai, um bom marido, sabe? E também não me considero que antes de Jesus Cristo eu também não fui um bom amigo, né? Eu era uma pessoa assim, que você falou, né? Explosiva, brigava muito, era muito realmente... O importante é o Rossi de hoje. Não é mesmo? Então o que vale é o depois de Jesus Cristo, né? Então a gente aprendeu tanta coisa, não cultivar mágoa, rancor. Mas você cultivou, né? Aí, você tem uma legião de amigos, né, Rossi? Graças a Deus. E vou aproveitar para você aquela câmera ali, ó, Rossi, essa aqui. Fala com o povo de Osasco, qual seria a sua mensagem aí, especialmente para a juventude? Você vai falar para o mundo todo, mas especialmente para Osasco. Você tem que cuidar da parte espiritual, porque a vida é muito curta. Eu sou uma porção de coisa, tudo passou, né? Eu vejo gente empolgada aí porque ganhou eleição e foi reeleito e tal. Sabe, tudo passa, a pessoa tem a impressão que isso é para sempre, é nada. E você quando você vê tudo acabou, e o que resta? O que resta são os bons amigos, né? O reconhecimento das pessoas. É por aí que hoje eu vejo que valeu a pena tudo aquilo que a gente fez, porque a gente fazia com amor.
A política mudou muito, né? Mudou muito. Hoje o político está mais de olho nos seus interesses pessoais do que no interesse do povo mesmo, né? Então, eu acho que os jovens que estão me vendo, me acompanhando, para qualquer pessoa, né, tem que cuidar desse lado espiritual, porque a morte está espreitando aí a todos nós. E ela chega de repente, e o importante é a vida depois que você vai embora, né? Rossi, o Grupo Diário da Região, em nome aí do chefão Vreje Salazar, nosso diretor Márcio, agradece a sua participação. Obrigado por aceitar nosso convite, pela entrevista. Tá, eu que agradeço. O Vreje hoje é um verdadeiro amigo, ele não precisa provar mais nada para mim, sabe? Um querido amigo e irmão, né? E quem fundou a DONEP foi o Demo Shakarian, de família armênia. Né? Armênia. E esse Demo Shakarian tem um livro chamado O Povo Mais Feliz da Terra, um livro que eu recomendo, um livro impressionante, escrito por ele, né, nos mínimos detalhes. É um livro que eu já li 3 vezes e cada vez que eu leio, Deus fala comigo de uma maneira diferente. É um livro muito espiritual, sabe? Fala da Bíblia, fala da saga do povo, né, armênio, do genocídio, sabe? É um livro maravilhoso que vale a pena ser lido. E ele também era de um cristão evangélico, né? Cristão evangélico. Lembrando que a Armênia foi o primeiro país, né, a reconhecer o cristianismo como sendo religião, né? Adotou uma religião adotada pelo Estado, né, da Armênia. E a gente tem o maior carinho pela comunidade armênia. Nós temos alguém de origem armênia na família, né? Então, e o Vreje é esse irmãozão. Nós queremos muito bem a família, né? Família de gente séria, de gente lutadora, de gente que ama a cidade, ama o Brasil, ama as pessoas, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrado por esse espaço que me abre aqui no podcast do Diário da Região. Eu recomendo também a você o livro Sem Saída, de autoria do Francisco Rossi. Os trabalhos técnicos é de Alain Júnior, edição de imagens do Davi Gonçalves, e a direção geral é dele, o Márcio Sanazar. Apresentação, Adamastor Inácio. A gente se vê na próxima semana. Até lá.